Olá, nós iremos falar sobre suinocultura, abordando temas como produção, comportamento, raças, manejo, condições ambientais adequadas, abate e biossegurança. Produção mundial. A suinocultura é um dos ramos mais lucrativos da pecuária. Atualmente, a carne suína é a mais consumida em todo o mundo e o Brasil vem se consolidando como um dos maiores produtores globais dessa proteína. Com isto, fica fácil concluir que a suinocultura tem uma grande importância econômica e social. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a China é o maior produtor de carne suína do mundo, com participação de 51% no mercado. Em seguida, vem a União Europeia, os Estados Unidos e o Brasil. No Brasil, os principais responsáveis por grande parte da produção suína são Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais. Agora, sobre os rebanhos. O Brasil possui atualmente o terceiro maior rebanho mundial de suínos, com mais de 32 milhões de cabeças, sendo superado apenas pelos Estados Unidos e pela China, que possui o maior rebanho de suínos, como vimos anteriormente. O crescimento do rebanho no Brasil tem se mantido praticamente constante, enquanto que o número de matrizes suínas decresceu nos últimos 10 anos. Por outro lado, a produção de leitões cresceu. Isso acontece por conta dos avanços em tecnologias de produção implementados, o que permitiu aumentar a produtividade do plantel de matrizes. Um indicador desse avanço é o número de leitões por matriz ao ano. Nos anos 90, a média era de 7 leitões por matriz. Agora, a média é de 10 leitões por matriz. Essa produtividade está longe dos índices verificados em outros países, como por exemplo a Irlanda, onde a média é de 26 leitões por matriz, mas reflete positivamente nos avanços técnicos da produção. Comportamento suíno. Tudo que os animais fazem, como andar, olhar, comer, fugir, brigar, entre outros comportamentos, contribui para a sua sobrevivência. Os suínos são animais onívoros, ou seja, eles se alimentam de gramas, raízes, frutas e sementes e se adaptam à disponibilidade destes alimentos. Possuem dentes e mandíbulas fortes, podendo ser predadores ou também presas. Eles passam, em média, 19 horas por dia deitados, 5 horas dormindo e de 1 a 3 horas se alimentando. Eles são animais bem sociais, que normalmente vivem em grupos de 2 a 6 fêmeas que possuem um relacionamento bem próximo. Já os machos, eles vivem isolados ou em grupos com outros machos, ou seja, eles ficam separados. É recomendado que os suínos sejam conduzidos em grupos, pois quando eles são isolados, tendem a mudar seu comportamento, podendo ficar bem agitados ou até mesmo agressivos. Os grupos estabelecem condições hierárquicas que são impostas através da disputa entre os animais. A força é determinante para estabelecer a dominância, ou seja, o mais forte é o que vai dominar. Em situações de alerta, eles tendem a se agrupar e podem liberar feromônio através da urina, saliva e outras vias, alertando os demais sobre a situação estressante e então os outros responderão com medo, dificultando o manejo e ficando bem agitados. Visão. Os suínos possuem visão binocular e monocular e também área cega. Eles possuem uma boa visualização de cores, mas pouca percepção de profundidade. Possuem também uma boa visão noturna para ajudar na detecção de movimentos. A visão binocular na imagem está sendo representada pela área azul escuro. Na visão binocular, eles enxergam bem em uma faixa estreita à sua frente, de onde tem a percepção de profundidade e clareza. A visão monocular é representada pela região azul claro na imagem. Ela é ampla e panorâmica, podendo enxergar a 310 graus à sua volta, dependendo da posição das orelhas. Nessa visão lateral, projetada por cada olho independentemente, não há noção de profundidade, e eles não enxergam nitidamente o que querem detectar. Só conseguem enxergar nitidamente se posicionarem a cabeça em direção à imagem, utilizando então a visão binocular.
A área cega está localizada diretamente atrás dos suínos, em uma pequena área logo à frente do focinho, onde não conseguem enxergar e nem perceber movimentos. O olfato é um dos sentidos mais importantes dos suínos, sendo usado para reconhecimento individual e interação social. Contribui nas informações hierárquicas do grupo, no caso, a dominância. Por exemplo, ocorre a liberação de feromônio do subordinado para um dominante. Audição e comunicação. Os sinais vocais são os mais importantes entre os suínos. Foram identificados cerca de 20 chamadas diferentes com padrões vocais facilmente reconhecidos por humanos, e cada chamada possui uma função, como por exemplo, grunhidos. Vários grunhidos curtos têm uma resposta familiar quando estão fuçando. Apenas um grunhido curto quer dizer que o animal é perturbado. Vocalização de alerta. São repetidas por outros suínos que paralisam-se ou fogem ao escutar. Vocalização aguda. Ocorre quando o animal está assustado. Vocalização longa. É um suíno machucado ou estressado. A intensidade e a duração indicam a seriedade da situação, ou seja, quanto maior a intensidade, maior o grau de dor e sofrimento. Vou falar um pouco agora sobre as raças suínas mundiais. A primeira delas é a Duroc, que foi originária no Nordeste dos Estados Unidos e foi a primeira raça a ser introduzida no Brasil. Foi ela que iniciou o melhoramento e tecnificação da suinocultura brasileira. Ela já foi a raça mais importante no Brasil, só que hoje ela participa mais de cruzamentos para aperfeiçoamento de carne magra. É uma raça rústica e que tem fácil adaptação a todas as regiões do país, fazendo com que ajude nos cruzamentos industriais. Aos 6 meses, eles costumam pesar 70 quilos. Aos 12 meses, os machos costumam pesar 160 quilos e as fêmeas 130 quilos. E já nos animais adultos, os machos pesam 270 quilos e as fêmeas mais ou menos 225 quilos. É uma raça de tipo intermediário, porque ela serve tanto para carne, tanto para toucinho, né? E ela tem uma prolificidade baixa, então eles produzem cerca de 9 leitões por leitigada. É considerado um animal precoce, com bom rendimento de carcaça, só que essa carcaça ela vale mais pela quantidade do que pela qualidade, né? E eles têm uma boa velocidade no ganho de peso e também na alta conversão alimentar. A raça Larjuit ela é originária na Inglaterra, é uma das raças que tem o maior rebanho no Brasil e possui pelagem branca, com cabeça longa e perfil cefálico. Essa raça é nova no quadro brasileiro e ela é muito utilizada na reprodução por conta da sua prolificidade, porque cada leitigada elas produzem em média 11 leitões e além disso as fêmeas possuem uma habilidade materna e uma produção de leite muito boa. Ela é muito utilizada também na miscigenação e na produção de híbridos. Além disso, temos o aproveitamento de carcaça pelo lombo comprido, só que com menor área de olho lombar. Então, elas possuem um lombo comprido, mas com uma área de olho lombar menor. A raça Landrace vem sendo aperfeiçoada pelos dinamarqueses há mais de um século. Esses dinamarqueses visam a conformação ideal da produção de carne magra. Então, esses animais eles são bastante compridos e enxutos. E eles possuem uma pelagem também branca. São animais de boa prolificidade, têm uma habilidade materna muito boa e são muito utilizados na produção de híbridos. Os animais de 6, 7 meses atingem de 80 a 100 quilos e os adultos eles pesam cerca de 250 a 300 quilos, que então seria o ponto de abate. A raça Pietra é uma raça originária da Bélgica, é uma raça de pelagem branca com manchas pretas. É uma raça muito utilizada no cruzamento, por conta da boa prolificidade, então eles produzem cerca de 10 leitões por leitigada. Tem uma boa precocidade e nos últimos anos tem sido importado suínos e sêmen
da Inglaterra, Alemanha e França. Tem um alto rendimento de carcaça, só que essa carcaça ela é inferior à da Landrace e tem uma média baixa de qualidade de carne, só que ela tem um maior olho de lombo. A raça Hampshire é uma raça originária nos Estados Unidos. Essa raça ela tem uma pelagem preta com faixas brancas. Eles costumam ter pernis compridos, profundos, firmes e sem gordura excessiva. Só que alguns animais têm essa falta de espessura e profundidade. Essa raça ela tem uma preferência dos criadores para cruzamento, porque é uma raça que possui uma boa qualidade de carcaça e é uma raça rústica. E além disso, pastam bem, crescem rapidamente e é uma raça que engorda lentamente, o que é uma vantagem para a produção de carne. Além disso, ela tem uma aptidão dominante, que é a produção de carne fresca. É uma raça de boa prolificidade, por isso ela é muito usada em cruzamentos. Ela costuma produzir 9 leitões por parição e cria cerca de 7,5, porque as porcas elas são muito cuidadosas e elas são excelentes criadeiras. Vou falar agora um pouco sobre as raças suínas brasileiras. A primeira delas é a Piau. Essa raça ela teve origem no Brasil, em Goiás, Minas Gerais e São Paulo, e foi a primeira raça nativa a ser registrada, que foi em 1989. Essa raça dela tem pelagem oveira, que é uma pelagem branca, creme com manchas pretas. E a palavra piau, ela veio de origem indígena, que significa malhado pintado. Então, quer dizer que existem animais grandes, médios e pequenos, e alguns eles ganharam reputação como raça. Além disso, essa raça está tendo formação, ela está sendo bem orientada por ser um porco fácil de se criar, e talvez ela possa entrar no cruzamento para produção de carne. A raça Moura, ela teve origem no Brasil, que foi no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com pelagem preta entremeada de pelos brancos, então é uma pelagem tordilha, e possui umas orelhas intermediárias. Além disso, essa raça tem uma boa prolificidade, então ela produz em média 9 leitões por leitigada, e tem comprimento e rusticidade. É uma raça que está disseminada principalmente no estado do sul do país. Agora nós vamos começar a falar sobre o manejo. E é essencial fazer um bom planejamento, porque isso facilita o manejo e contribui fortemente para garantir a sustentabilidade da atividade, além de garantir preservação ambiental e o conforto dos animais, na medida do possível. Nós vamos começar a falar um pouco das instalações. Então, é muito importante dispor de uma área bem drenada e compatível com o número médio de animais a serem utilizados. Também é importante dispor de abastecimento de água potável equivalente a 100 a 150 litros por dia por madre instalada, dependendo do sistema de produção. Para se fazer o planejamento das instalações, é preciso considerar alguns itens. Então, a metragem quadrada necessária para cada fase de criação, os detalhes das edificações, como, por exemplo, o tipo de maternidade, ou creche, o forro, o telhado, os tipos de bebedouros e de comedouros em função do sistema de arraçoamento, que a gente já vai falar um pouco mais nos próximos slides. Dentro das instalações, ter um isolamento térmico adequado para permitir o armazenamento ou dissipação do calor por meios naturais. Ter uma facilidade de execução nas rotinas de trabalho, muito importante ter uma equipe bem treinada atuando no local. E avaliar de forma crítica as diferentes possibilidades de manejo dos dejetos, sistema de cama sobreposta ou dejetos líquidos. A escolha e o preparo do terreno também são itens muito importantes, e aqui a gente listou alguns pontos principais que devem ser levados em consideração. Então, é importante selecionar uma área plana ou ligeiramente ondulada para a locação do sistema de produção de suínos, prevendo possíveis ampliações no futuro. Instalar os prédios com seu maior eixo no sentido leste-oeste,
ou com leve desvio para um maior aproveitamento da incidência de ventos predominantes, visando o conforto térmico dos animais e a redução da radiação solar. Também é importante aqui escolher um local que facilite o fluxo de pessoas, de animais e de insumos, com boas condições de trânsito em qualquer época do ano. Se possível, permitir o afastamento entre as edificações para facilitar a ventilação natural e também gramar toda a área adjacente ao sistema de produção e manter a cobertura vegetal constantemente aparada. Nesse slide, nós colocamos um exemplo de terreno e aqui a gente pode ver 2 itens que foram citados no slide anterior, que é um pequeno afastamento entre os edifícios e toda a área adjacente com a grama parada. Ainda sobre o manejo, eu vou falar um pouco da qualidade dos alimentos ofertados aos animais. Vários agentes com potencial patogênico podem ser introduzidos nas granjas através dos alimentos. Sendo assim, o produtor deve tomar alguns cuidados, como adquirir insumos somente com origem conhecida, observar a presença de grãos quebrados, fungados, brotados e carunchados, pois estes podem ter grande quantidade de impurezas, onde também pode ter a presença de micotoxinas. Armazenar o alimento em local onde não haja o acesso de insetos e roedores. A água deve ser oriunda de fontes protegidas, armazenadas em caixas apropriadas e tratadas com cloro na dose de 8 partes por milhão. O fornecimento de água deverá ser em bebedouros com vazão adequados à idade do animal. Existem vários tipos de comedouros comerciais, como os comedouros automáticos ou os confeccionados no próprio piso da instalação ao longo da largura da baia, podendo ser de alvenaria ou madeira. Os que forem confeccionados devem ter 23 cm de largura e comprimento ao longo da baia de mais ou menos 3 metros. Em cima do comedouro deve-se colocar uma grade de ferro para evitar que os suínos entrem no comedouro e devem ter inclinação de 1 grau. Nessas fotos estão ilustrados os comedouros de alvenaria distribuídos ao longo da baia com 1 grau de inclinação. Existem diversos tipos de bebedouros, porém os mais utilizados são do tipo chupeta, do tipo concha e o bebedouro com sistema de boia. Vou falar um pouco de cada um. O bebedouro tipo chupeta é aquele que o suíno aperta um pino que, ao ser empurrado, faz soltar a água do cano na boca do animal. Esse bebedouro tem alturas diferentes para determinadas fases do suíno, como na fase inicial deve ter 15 cm de altura, na de crescimento deve ter de 30 a 35 cm, na terminação de 50 a 55 cm e nas matrizes e cachaços de 50 a 70 cm. O bebedouro do tipo concha tem uma pequena alavanca que, ao ser empurrada pelo animal, permite a passagem da água do cano para a concha, na qual o suíno toma a quantidade de água que desejar. Já o bebedouro com sistema de boia é usado o princípio dos vasos comunicantes, onde todos os bebedouros estão no mesmo nível, ligados por um cano a uma caixa anexa que também está no mesmo nível. O cano que alimenta o sistema é tapado com uma boia. Quando o nível da água desce, a boia baixa, permitindo a passagem de água até alcançar o nível inicial. Lembrando que o consumo de água por dia varia de acordo com o peso do suíno, quando ele estiver pesando 25 kg, terá um consumo de 5,5 litros de água por dia. Quando estiver com 45 kg, 6,6 litros. Quando estiver com 70 quilos, 9 litros. Quando estiver com 90 quilos, 11 litros. E porcas em lactação consomem de 13 a 19 litros de água por dia. Material genético. Para se obter bons resultados em relação à produtividade, os reprodutores são os pontos de partida fundamentais para o melhor êxito. Obter os reprodutores, leitoas e machos de uma mesma origem, de granjas de reprodutores suídeos certificadas GRSC, utilizando machos de raça pura ou sintética,
ou cruzando, que possui um ganho médio de peso diário, no mínimo 690 gramas, 100 quilos, aos 145 dias de idade, tendo um percentual de carne na carcaça maior que 60%. Conversão alimentar menor de 2,3, com bons aprumos, possui os primeiros machos com a idade 7 a 8 meses, obter machos cerca de 2 meses mais velhos que as leitoas queiram cobrir. Ter no mínimo 2 machos na granja. A inseminação artificial deve ter prioridade, repondo os machos numa taxa de 80% ao ano, numa idade próxima a descarte, que é 12 meses, usando leitoas com produtividade de reproduzir 12 ou mais leitões por leitegada. As leitoas, preferencialmente, precisam ter idade entre 5 e 6 meses e espessura de toucinho entre os 90 e 100 kg, aproximadamente 15 milímetros. Qualidade dos aprumos, a saúde dos órgãos reprodutores, ao número e distribuição das tetas, no mínimo 12, e as condições sanitárias apontadas no momento da compra. Manejo dos machos. Oferecer aos machos 2 a 2,5 kg de ração de crescimento ou ração específica de reposição diária, mediante ao seu estado corporal, até o princípio da vida reprodutiva. Antes da primeira monta, é preciso 4 semanas, pelo menos, para adaptação. Com 7 a 8 meses de idade, o macho ele é treinado com a fêmea, com mais de um parto, dócil, tolerante e de tamanho parecido com o do macho. Manejo das leitoas. As leitoas, elas devem comer todos os dias de 2,5 a 3,0 quilos de ração de crescimento. Podem ser ração própria de reprodução. Antes de completar 5 meses de idade, as leitoas não podem ter contato direto ou indireto com o macho. Depois de 5 meses, é feito o estímulo do cio com o macho na baia por 20 minutos. A técnica Fluent estimula a ovulação das leitoas através da ração de lactação abundante, 2 semanas antes da data estimulada da cobrição. Manejo das porcas. Juntar as porcas desmamadas em lotes de 5 a 10 individualmente, em baia ou box de pré-cobrição perto as do macho. De maneira eficaz, deve-se diminuir as agressões, dividir por tamanho, lavar com água e criolina. Diminuir o estresse também. As porcas, por um ou 2 dias, devem ficar junto com os machos, duas vezes por dia. É importante estimular o cio das porcas, deixando com o macho por 8 horas no mínimo. Prestar atenção nas porcas que atrasam mais de 6 dias para entrar no cio após o desmame. Neste gráfico mostra a metragem necessária, de acordo com a fase do animal. Podemos observar que a área maior é a do cachaça, em fase de descanso, 9 metros quadrados, e da matriz na maternidade. A menor área necessária é para os leitões, principalmente na fase da creche. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a cobrição e gestação e as coisas importantes que a gente precisa fazer para que ocorra tudo corretamente.
Então, é importante que a gente mantenha uma temperatura interna da instalação na faixa de 16 a 22 graus Celsius. É importante realizar as cobrições em baias específicas, cujo piso mantém uma cobertura de 20 cm de maravalha, ou alternativas que evitem a abrasividade e o tornem não escorregadio. É importante também conduzir as fêmeas e os machos para a baia de cobrição, evitando qualquer procedimento passível de causar estresse, usando uma tábua de manejo, por exemplo. Realizar as cobrições sempre após o fornecimento de ração aos animais e nas horas mais frescas do dia. Realizar a cobrição das leitoas no terceiro ou no quarto cio, com idade mínima de 7 meses e 135 a 140 kg de peso, e de acordo com a recomendação baseada no intervalo entre o desmame e a ocorrência do cio. Antes da cobrição, deve-se proceder à adequada limpeza do posterior das porcas e adotar 2 montas ou inseminações por leitoa ou porca, mantendo um intervalo de 24 horas entre elas. É importante também alojar as fêmeas, preferencialmente em baias individuais após a cobrição e, no caso de alojamento coletivo, mantê-las no mesmo grupo de cobrição. É importante também manter as fêmeas em ambiente calmo e com no mínimo de movimento possível, durante os 30 primeiros dias de gestação. Alimentar as fêmeas em gestação em 2 refeições diárias, de acordo com a fase de gestação. Em geral, fornecer às fêmeas 2 kg por dia de ração de gestação até os 85 dias após a cobrição e 3 kg por dia dos 86 dias de gestação até a transferência para a maternidade. Para o controle das infecções urinárias, fornecer mensalmente à fêmea ração de gestação contendo 3 kg de acidificante por tonelada, durante 10 dias consecutivos. Após a cobrição, fazer 3 diagnósticos de gestação nos seguintes intervalos: aos 18 a 23 dias, na presença do macho, entre 30 e 40 dias, usando um ultrassom, e aos 90 dias de gestação. É importante transferir as fêmeas para a maternidade 7 dias antes do parto previsto, após lavá-las antes de serem alojadas na sala de maternidade. Evitar situações de estresse, sempre utilizando tábua de manejo e realizando esta tarefa em horários de temperatura mais amena. Eles descartam as fêmeas que apresentam qualquer uma das seguintes ocorrências: ausência de cio, danos severos nos aprumos, 2 repetições seguidas de cio, dificuldades no parto, vulva infantil, qualquer ocorrência de doença e baixa produtividade em pelo menos 2 parições. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o parto e a lactação. O parto e a lactação são as fases mais críticas da produção de suínos. Portanto, todos os esforços dedicados nas fases anteriores podem ser perdidos se a atenção e cuidados especiais não forem dedicados aos recém-nascidos. A gestação de uma porca dura em média de 115 a 120 dias. E a seguir eu vou citar os principais pontos de manejo que devem ser seguidos nesta fase de criação. Então, é importante manejar as salas de maternidade segundo o sistema todos dentro e todos fora, ou seja, entrada e saída de lotes fechados de porca, e proporcionar o vazio sanitário considerando o planejamento de uso das instalações da granja. Fornecer ração de parto contendo 3 a 5 kg/tonelada de sulfato de magnésio, sal amargo, e um antibiótico de largo espectro a partir do alojamento das porcas na maternidade até 5 dias após o parto. Logo que iniciar o parto, limpar o úbere da porca com um pano umedecido em solução desinfetante à base de iodo, antes de colocar os leitões para mamar, como medida preventiva para a diarreia dos leitões. No dia do parto, não fornecer ração para as porcas, deixando apenas água disponível. No dia seguinte ao parto, fornecer cerca de 2 kg de ração e aumentar gradativamente até o terceiro. A partir daí, fornecer ração à vontade.
Normalmente, não se deve interferir no parto, a não ser quando a fêmea não consegue expulsar os leitões. Quando a porca entra em trabalho de parto, dar atenção especial aos recém-nascidos, limpando e secando as narinas e a boca, massageando a região lombar e fazendo-os mamar o colostro. O leitão que nasce com o cordão umbilical curto, amarrá-lo imediatamente após o nascimento, enquanto que os demais aguardar 15 a 20 minutos para reduzir a possibilidade de sangramento. Logo após o parto, recolher a placenta e os leitões mortos, destinando-os para a câmara de compostagem. Dar atenção especial aos leitões mais leves e os que nasceram por último, principalmente quanto à ingestão de colostro, mantendo-os bem aquecidos para que não sofram resfriamento, e eles eliminam leitões com peso inferior a 700 gramas. O leitão com 12 a 24 horas após o nascimento realizar os seguintes procedimentos: desgastar os dentes com limas apropriadas, cortar e cauterizar cerca de 50% da cauda e, caso necessário, pesar e identificá-los. Cuidar para que as baias permaneçam sempre limpas e secas e fornecer ração pré-inicial aos leitões, em comedouro próprio e a partir do 7º dia de vida. Cuidado para que não fique ração úmida ou suje no comedouro. Durante a lactação, é importante vacinar as porcas de acordo com o programa de vacinação estabelecido. Castrar os leitões antes de completarem 7 dias de idade e desmamar os leitões entre 21 e 28 dias de idade, de uma única vez e sempre do mesmo dia da semana, seguindo as datas do fluxo de produção implantado na granja. A transferência dos leitões da maternidade para a creche representa um período crítico para os leitões, pois eles deixam a companhia da mãe e de receber leite materno, passando a se alimentar exclusivamente de ração. São transferidos para um novo ambiente e geralmente são reagrupados formando um novo grupo social. Por essa razão, os cuidados dedicados aos leitões são essenciais. Então é importante manejar as salas de creche segundo o sistema todos dentro, todos fora, como eu citei no outro slide. A sala onde os leitões serão alojados deve estar limpa, desinfetada e com temperatura controlada de 26 graus Celsius mais ou menos, e livre de corrente de ar. É importante alojar os leitões na creche no dia do desmame, formando grupos de acordo com a idade, sexo e peso. Fornecer ração à vontade aos leitões de acordo com os seguintes critérios: ração pré-inicial 1, do desmame até os 35 dias de idade, ração pré-inicial 2, dos 36 até os 45 dias de idade, e ração inicial dos 45 dias de idade até a saída da creche. É importante também pesar e transferir para as baias de crescimento os leitões com idade entre 56 e 63 dias, e é sempre bom manter as cortinas ou janelões com alguma abertura na parte superior para manter a ventilação e higiene da sala. Irei falar sobre crescimento e terminação. O sucesso nessa fase depende de um bom desempenho na maternidade e na creche. Nesta fase, devemos realizar os seguintes procedimentos: manejar a sala de crescimento e de terminação segundo o sistema todos dentro, todos fora, ou seja, com a entrada e a saída de lotes fechados de leitões de mesma idade. Alojar os leitões nas baias de crescimento e de terminação no dia da saída da creche, mantendo os mesmos grupos formados na creche ou refazendo os lotes por tamanho e sexo. Realizar a lotação mínima de um animal por metro quadrado. Manter a temperatura das salas entre 16 e 18 graus Celsius, de acordo com a fase de desenvolvimento dos animais. Fornecer ração de crescimento à vontade aos animais até os 105 dias de idade, ração de terminação 1, dos 105 até os 126 dias de idade, e ração de terminação 2, dos 126 dias de idade até o abate. Limpar diariamente as baias de crescimento e de terminação. Esvaziar e lavar semanalmente as calhas coletoras de dejetos e fazer a venda dos animais para o abate por lote de acordo com o peso exigido pelo mercado. Os problemas sanitários mais importantes nessas fases são as doenças respiratórias, rinite atrófica e pneumonia, e as infecções por streptococcus. Para prevenir essas doenças, é necessário observar as seguintes recomendações:
Realizar vazio sanitário de 7 dias entre lotes com lavagem e desinfecção das instalações. Não usar galpões com capacidade para abrigar mais de 500 suínos. Evitar temperaturas inferiores a 15 graus Celsius na fase de crescimento. E realizar controle integrado de moscas na propriedade. A peste suína clássica, também conhecida como cólera suína, é uma doença viral contagiosa de suínos domésticos e selvagens. Foi erradicada da suinocultura industrial após o programa de imunização com vacina viva em 1993. A forma mais comum de transmissão se dá através do contato direto entre suínos saudáveis e infectados. O vírus dessa doença pode sobreviver em suínos e produtos processados de carne suína por meses, quando refrigerada, e por anos, quando congelada. A peste suína clássica não é uma zoonose. Para que as carcaças não sofram alterações irreversíveis quantitativas e qualitativas, é necessário que se tenha um bom manejo pré-abate, com adequação de instalações, tempo de jejum dos suínos na granja, boas condições de transporte, período de descanso dos suínos no frigorífico e sistema de atordoamento. É necessário dispor de mão de obra qualificada em todas as fases do manejo pré-abate para executar essas atividades com eficiência. O jejum é uma das práticas de manejo pré-abate que deve ser cuidadosamente controlada, pois pode comprometer o rendimento de carcaça e a qualidade da carne. O jejum nos suínos antes do embarque é fundamental para melhorar o bem-estar do animal no embarque, transporte e desembarque, reduzir a taxa de mortalidade nessa etapa de produção, e os animais a serem transportados devem estar acompanhados da licença sanitária. Quando os suínos são submetidos a estresse que decorrem das situações criadas pelo inadequado manejo pré-abate, isso pode promover acidose metabólica, elevação da temperatura corporal e aceleração da taxa metabólica. As ações tomadas na granja com o objetivo de impedir a entrada e disseminação de doenças são denominadas de biossegurança. Um rígido controle dos fatores de risco de transmissão de doenças e de possíveis fontes de contaminação de alimentos é fundamental para garantir bons índices de produtividade e a qualidade do produto final. Dispor de um veterinário para inspecionar o sistema de produção pelo menos uma vez por ano. No caso de ocorrência de um surto de doenças de notificação obrigatória no sistema de produção, comunicar imediatamente à Agência Oficial de Defesa Sanitária.